O Irã manda mísseis em Israel, atinge o alvo e não mata ninguém, deputado Reis. A preocupação dela é porque não tem israelense, não tem judeu morrendo. Aí quando pegou mal, ela vem no seu Twitter e diz: olha, eu dei margem, eu peço desculpas porque nas minhas colocações eu dei margem para um outro entendimento daquele que eu gostaria de falar. Ou seja, a culpa não é dela que lamentou os judeus não estarem morrendo. A culpa é sua que não entendeu o que essa iluminada quis falar. Se um de nós fala isso, aí é discurso de ódio, aí é inquérito, investigação, é tribunal de exceção, é STF, é cadeia. Mas eles podem tudo, absolutamente tudo. Inclusive lamentar que judeus não estão morrendo nessa guerra. Mas subo aqui à tribuna também hoje, presente, para falar um pouco dessas questões internacionais que vem acontecendo, um grande conflito agora. Irã, vejam só vocês, a esquerda brasileira, a esquerda do estado de São Paulo, deputada Fabiana Bolsonaro, está conseguindo defender o regime dos ayatolás, o fundamentalismo islâmico na sua pior maneira, pior essência possível, tudo isso para atacar Israel. Tudo isso pelo o ódio que essa gente carrega pelo povo israelense. Não bastasse a esquerda organizada politicamente mostrar todo o seu ódio, desprezo ao povo de Israel, a extrema imprensa, né? E nós sempre apelidamos eles, deputado Enio Tato. Eu lembro quando o PT chamava estes de PIG, né? Partido da Imprensa Golpista. Pararam, né? Hoje se associaram. E nós carinhosamente apelidamos esses mesmos jornalistas, né, que o PT chamava de Partido da Imprensa Golpista, nós apelidamos de jornalistas, fazendo analogia com jornalistas. E nessa última semana, aquilo que nós sempre falamos e denunciamos se concretizou. Dá só uma olhada nessa fala da jornalista Eliane Cantanhede, da Rede Globo, né, da Globo News. Por favor, Machado. Por que os mísseis de Israel destroem Gaza, né, matam, né, milhares e milhares de pessoas, e os mísseis que saem do Irã e caem, efetivamente caem em Israel, não matam ninguém? Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali, feridos. Isso é o tipo de míssil ou é o tipo de edificação e de proteção às estruturas de Israel que são mais poderosas? Eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. O Irã atinge o alvo, Israel, e não mata ninguém. Nossa, só uma mortezinha aqui e outra ali, Fabi. Somente, que absurdo, como assim? Israel atinge os seus inimigos, atinge o fundamentalismo islâmico e a sua tentativa de produzir arma nuclear, e a jornalista, nossa, Israel está matando aí os seus adversários numa guerra declarada, mas a dúvida dela é: por que, meu Deus? Por que o Irã manda Israel, atinge o alvo e não mata ninguém, deputado Reis? A preocupação dela é porque não tem israelense, não tem judeu morrendo. Mas que fala abjeta, que fala criminosa. Aí ela vem a público. Repercutiu mal. E, diga-se de passagem, o porta-voz das forças militares israelenses, ele fala português. Muito bem, Fabi. A Globo News
marcou e desmarcou, no mínimo, 3 vezes com o porta-voz, que ele daria a versão de Israel sobre os fatos ocorridos. Aí vem a jornalista e diz: poxa, por que só tá morrendo? Só um ali, outro lá, só feridos. O que Israel tá fazendo? O Irã tá atingindo Israel e não morre ninguém, que absurdo! E a reação, deputado Conte Lopes, do povo brasileiro, obviamente, da opinião pública, foi rechaçando esse tipo de fala dessa jornalista que lamenta que o Irã não está conseguindo matar judeu em Israel. Foi o que ela fez. Aí, quando pegou mal, ela vem no seu Twitter e diz: olha, eu dei margem, eu peço desculpas, porque nas minhas colocações eu dei margem para um outro entendimento daquele que eu gostaria de falar. Ou seja, a culpa não é dela que lamentou os judeus não estarem morrendo. A culpa é sua que não entendeu o que essa iluminada quis falar. É isso. Aí, no noticiário olha, jornalista comete um equívoco. Ela comete um erro e se retratou. Se um de nós fala isso, aí é discurso de ódio, aí é inquérito, investigação, é tribunal de exceção, é STF, é cadeia. Mas eles podem tudo, absolutamente tudo. Inclusive lamentar que judeus não estão morrendo nessa guerra. Mas nós podemos explicar para essa senhora o motivo das poucas vítimas em Israel. Vítimas que nós lamentamos as vítimas civis de Israel, nós lamentamos as vítimas inocentes em Gaza, que são reféns do Hamas. Nós lamentamos as vítimas do Nós lamentamos as vítimas daqueles que roubam aposentados aqui no Brasil. Os que não taxam PCC, Comando Vermelho, de grupo terrorista. Lembrando que Hezbollah já teve portas abertas no Palácio dos Bandeirantes. Nós lamentamos essas mortes, essas vítimas. E diferente do o exército, a força militar de Israel não se esconde atrás dos seus civis. Pelo contrário, os defendem. O sistema de defesa de Israel é um dos mais modernos do mundo. O sistema de proteção de Israel é um dos mais modernos do mundo e protegem aí a sua população. Mas a tropa do terror, a politicagem do mal aqui, esses grupos terroristas praticamente têm uma bancada nos parlamentos brasileiros, deputada Fabi.